Então diz assim a palavra do Senhor, em Amós 8, e versículo 9 adiante, diz assim a palavra de Deus. E sucederá que, naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e a terra se entenebreça em dia de luz. E tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. E aparecerá pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto de filho único, e o seu fim como dia de amargura. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errante de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, e correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. E naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. E os que juram pelo delito de Samaria, dizendo, como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Amém? Então levante o poder de Deus ou a tua mão e grita comigo, meu Deus, meu Pai, meu Jesus, fala comigo, Senhor, através da tua palavra. Amém. Amém. Podeis aceitar, amada igreja, e pode exaltar o Rei da Glória. Palavra de Deus, palavra de Jesus, revelação do Espírito Santo para cada coração, para cada vida presente aqui nesta noite. Sabemos também, irmãos e irmãs, que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira, e ela é digna de toda aceitação. Mas também é sabido por todos, por todas, que nem todos, que nem todas têm dado ouvido à palavra de Deus. Nem todos, nem todas querem viver a verdade da palavra de Deus. O Evangelho está sendo apregoado 24 horas por dia. De todas as formas, o Evangelho está sendo apregoado. Mas quanto mais se prega o verdadeiro Evangelho, mais o povo se afasta de Deus. Mas o povo não quer saber de Deus. Por quê? Porque eles não querem abandonar o mundo, eles não querem abandonar o pecado, eles não querem abandonar a vaidade, eles não querem abandonar o adultério, eles não querem abandonar a fornicação, eles não querem abandonar tudo aquilo que impede o homem e a mulher de chegar a Cristo. O Evangelho está aí sendo apregoado, dia e noite, dia e noite. E a palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, que quando ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração. E a palavra de Deus, revelada para mim, revelada para nós
Deus nesta noite diz assim: e sucederá que naquele dia, diz o Senhor. Quem é este Senhor? Quem é este Senhor? A Bíblia diz que naquele dia, e sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei com que o sol se ponha ao meio-dia, e a terra se entenebreça em dia de luz. Se o meu irmão, se a minha irmã olhar para fora neste momento, o irmão vai ver que nós estamos em uma noite escura. A noite está escura. Só não está escura aqui dentro porque nós estamos com as luzes acesas. Obviamente, se apagarem as luzes, nós ficaremos aqui no escuro. Então é o que Deus fará naquele dia. A palavra de Deus diz: e sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei com que o sol se ponha em pleno meio-dia, e a terra se entenebreça em dia de luz. Isso pode acontecer. Se a palavra de Deus está falando, ela pode acontecer a qualquer momento, como se fosse um eclipse solar. Eu creio que meu irmão, minha irmã, já se deparamos com o eclipse solar. Está tudo sol, está maravilhoso, de repente a terra vira em trevas, vira noite. É isso que pode acontecer a qualquer momento. E o que a palavra de Deus diz? E o que a palavra de Deus continua dizendo para mim? O que a palavra de Deus continua dizendo para nós aqui nesta noite? E Ele continua dizendo: e tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentação, e aparecerá panos de saco sobre todos os lombos, e calva sobre todas as cabeças, e farei que isso seja como luto de filho único, e o seu fim como dia de amargura. Vendo? O que está acontecendo nesse exato momento? Muitas que deveriam estar aqui, mas não estão, mas que estão festejando por aí, porque estamos no fim de ano. Sempre fim de ano é assim, ou seja, o ano todo, mas principalmente nesta data do ano, as pessoas não querem nem pensar em falar de Jesus para elas, e nem pensar em ouvir a palavra de Deus que nós estamos ouvindo aqui agora. Estão lá, bebendo, fumando, jogando, até mesmo se prostituindo, adulterando, não é verdade? Para eles tudo é festa. É fim de ano mesmo. Quantos que se dizem crente estão lá na praia, tomando uma cervejinha, jogando um baralhinho, né? Eles se dizem crente, eles se dizem cristãos, mas a palavra de Deus diz, eles se dizem cristãos, mas na verdade não são, porque mentem. Estão festejando, dançando, pulando, sorrindo, alegre, com um sorriso lá na orelha. Mas a palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, e que tornarei as vossas festas em luto. De uma hora para outra, esta festa pode virar em luto. E o meu irmão sabe, a minha irmã sabe, que ninguém vai num velório e vai ficar dando risadinha lá no velório. Ninguém vai ficar alegre no velório. Então as festas desses tais vai se tornar como festa de luto. E todos os cânticos em lamentações. Mas eles não estavam cantando para o mundo?
Eles não estavam sorrindo para o mundo. Aí vai começar, irmão, as lamentações. Ah, meu Deus, por que eu não estava na igreja? Ah, meu Deus, por que eu não aceitei Jesus como meu Salvador? Ah, meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas eles ouvirão a palavra de Deus dizendo para ele, para ela: afastai-vos de mim, afastai-vos de mim, vós maldito. Aí vão ficar se lamentando, gritando, se maldizendo. Mas quando ouviu a voz de Deus usando aquele irmão, aquela irmã, para irem à igreja, para aceitarem Jesus, para mudarem de vida, mas eles não quiseram, elas não quiseram. E vão começar a se lamentar, e vão começar a chorar, a gritar, se descabelar. Por que, irmãos? Por que, irmã? Porque o nosso Deus fará com que suas festas virem em luto e e os seus cânticos em lamentações. E aparecerá pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre todas as cabeças, e farei que isso seja como o luto de filho único, e o seu fim como dias de amargura. Irmãos, irmãs, ai daquela que esse dia se tornar dias de lamentação. Vai acontecer, irmãos e irmãs, como diz a palavra de Deus em Mateus 25, acerca das 10 virgens. Diz a palavra de Deus que dessas 10 virgens, 5 delas eram prudentes e 5 delas loucas, ou insensatas, como queiram. E diz a palavra de Deus que todas estavam na igreja. Eu entendo, irmãos e irmãs, que esta parábola das 10 virgens significa todas as igrejas existentes no planeta Terra. E essas virgens significa a todos os crentes, a todas as crentes existentes no planeta Terra. Mas a palavra de Deus, ela diz que destas 10 virgens, 5 eram loucas e 5 prudentes. Mas vejam bem, todas estavam na igreja. Todas estavam na igreja, todos pertenciam à igreja, mas nem todas estavam preparadas. E a palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, que à meia-noite houve-se um ruído, houve-se um clamor, dizendo: aí vem o noivo, sai-me ao encontro. E diz a palavra de Deus que as que estavam preparadas saíram ao encontro do esposo. Mas as virgens loucas não estavam em condições de ir ao encontro do esposo, porque as suas lâmpadas estavam apagadas, e as suas vasilhas estavam vazias, porque não tinha óleo, não tinha azeite. Aí chegaram até aquela irmã, aquele irmão, para pedir emprestado o azeite, para que as suas lâmpadas fossem acesas. Mas aquele irmão, aquela irmã, simplesmente disse para aquele homem, para aquela mulher, dizendo: olha, não seja o caso que nos falte a nós e a vós, mas ide antes aos que vendem e comprarem para vós. E a palavra de Deus menciona, irmãos e irmãs, que neste exato momento em que as insensatas saíram comprar o tal de azeite, veio o noivo e levou as que estavam preparadas. E a palavra
Deus diz que as insensatas chegaram, mas a porta já estava fechada. A porta já estava fechada. E foi aí que começaram a bater na porta e a gritar desesperado, em alta voz gritando, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, abre-nos a porta, Senhor. E o Senhor Jesus disse para eles, para ela: quem sois vós? Não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então o que vai acontecer, irmãos? Naquele dia, o Senhor tornará a festa desses mundanos em luto. Essas músicas mundanas e profanas, o Senhor fará com que se convertam em lamentações. E o Senhor fará com que esse dia seja como o dia de luto do filho único, e como o dia de amargura. Irmãos, irmãs, nós estamos nos últimos dias aqui na face da terra, para não dizer, irmãos e irmãs, os últimos minutos, os últimos segundos aqui na face desta terra. E a qualquer momento, meu irmão, o Senhor Jesus virá arrebatar a sua igreja, arrebatar o seu povo. Hoje eu estou nesta noite servindo para minha irmã, servindo para o meu irmão, o melhor alimento para a tua alma, o melhor alimento para a tua alma, que é a verdade da palavra de Deus. Se alimente, irmã, glorifique, irmã, se alimente, irmão, glorifique, irmão, porque não é sempre que se come o alimento saboroso como esse. Vamos se alimentar, vamos se esbaldar de tanto comer este pão, este verdadeiro pão que desceu do céu, esta verdadeira água que jorra inesgotável em nossas vidas. E a palavra de Deus continua dizendo, irmãos e irmãs: e eis que vem dias, diz o Senhor Jeová. Que é Jeová? Que é Jeová? Então, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Está vendo? Quantos que não vieram se alimentar hoje? Quantos que ficaram em suas casas fazendo sei lá o quê? Mas Deus sabe. Mas quantos que estão aqui nesta noite se alimentando, se fartando deste verdadeiro pão, desta verdadeira palavra que purifica, desta verdadeira palavra que transforma, que liberta e que cura e que salva aquele e aquela que dá crédito à verdade da palavra de Deus. Então, se o próprio Deus diz para mim, se o próprio Deus diz para o meu irmão, se o próprio Deus diz para a minha irmã, eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Naquele dia, quantas que virão até aquela porta? Quantas que virão
até aquela porta. Para quê? Para quê? Para que eles virão? Porque eles estarão com fome, eles estarão com sede de ouvir a palavra de Deus. Mas lamento em dizer que eles não encontrarão mais. Por que eles não encontrarão mais? Por que eles não encontrarão mais? Porque nós que estamos aqui ouvindo a verdade da palavra de Deus, não estaremos mais aqui, mas estaremos sim com Jesus lá na glória. Glória a Deus, aleluia! Estaremos com Jesus lá na glória. Aí ficarão batendo na porta. Aí ficarão batendo na porta, porque estão com fome, estão com sede de ouvir a palavra, mas quando vinham na igreja, ficavam conversando. Mas quando vinham na igreja, ficavam no celular. Quando vinham na igreja, ficavam desatentos à verdade da palavra de Deus. Muitas vezes vinham na igreja para não ficar em casa, tolerando seus maridos, tolerando suas filhas, tolerando seus filhos. Vinham na igreja somente por vir. Mas naquele dia, irmãos e irmãs, eles terão sedes. Estas terão sedes, mas naquele dia será tarde. Por que será tarde? Por que será tarde? Porque a palavra de Deus diz, irmão, hoje é noite de salvação em Cristo Jesus. Hoje é a noite de salvação. Então não vamos sair daqui nesta noite com fome. Não vamos sair daqui nesta noite sozinho. Mas vamos sair daqui acompanhado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia! Então a palavra de Deus ela é clara. Então a palavra de Deus ela é verdadeira. Quando ela nos diz: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Olha o privilégio nosso, irmãos. Olha o privilégio nosso, irmãs, de estarmos aqui nesta noite, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, falar em nossos corações, através da sua santa palavra. Isso não é para qualquer um, não. Isso não é para qualquer uma, não. Mas somente para aquelas que o próprio Jesus trouxe aqui nesta noite para ouvir a sua palavra. Glória a Deus. Você não veio aqui por acaso. E você não veio sozinho. Porque foi o próprio Deus que trouxe você aqui para ouvir a verdade da palavra de Deus. E diz mais a palavra de Deus: irão errante de mar até outro mar, e do norte até o oriente. E correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Está vendo, irmãos e irmãs? O que vai acontecer naquele dia? Vejam bem. Vejam bem, amados irmãos e irmãs, que nesse dia, você não vai precisar, ou seja, não vai ser preciso convidar essas pessoas para vir à igreja. Não vai precisar convidar aquele homem, aquela mulher
que trocou o Evangelho de Cristo pelos vícios lá fora, não vai precisar convidar, porque eles virão sozinhos. Porque elas virão sozinhos. A própria palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, que correrão e irão errantes. Errantes é aquele que comete coisas que não agradam a Deus. E irão errantes de um mar até outro mar, do norte ao oriente, e correrão por toda parte. Então eles não virão caminhando, elas não virão caminhando, eles virão correndo, elas virão correndo, canta abaixo, mas quando chegarem aqui, encontrarão essas portas fechadas. Aleluias! Então correrão, então vejam, irmãos e irmãs, que é cheio, esta mensagem é cheia, oricando alabaixo e alabaixo. Ninguém vai convidá-los, ninguém vai convidá-los como nós fomos convidados um dia, mas quando nós fomos convidados, nós demos ouvido à voz do Espírito Santo, e é por isso que nós estamos aqui agora. E eles irão correndo, de mar a outro mar, do norte ao oriente. E correrão por toda parte. Vejam bem, irmãos, é o mundo inteiro. Eu não estou falando de Brasil, eu estou falando dos 4 cantos da terra. E correrão por toda parte. Vejam bem, e correrão. Não vão vir andandinho, não. Andandinho já está difícil de vir. Imagina se vão vir correndo, né? Hoje. Mas amanhã eles virão correndo. Elas virão correndo, né? Vão querer abandonar o mundo. Vão querer abandonar o pecado, mas é tarde para eles, porque o Senhor Jesus já veio e arrebatou a sua igreja. Glória a Deus, aleluia! Buscando a palavra do Senhor, que é a palavra que está sendo pregada aqui nesta noite. Veja, irmão, que coisa linda. Eles correrão por toda parte para encontrar uma igreja pentecostal, Deus de amor, é a igreja que prega a verdade. Eles vão correr para todas as igrejas pentecostais, Deus de amor, para ouvir a palavra da sã doutrina, mas infelizmente para elas, não vão encontrar mais nós aqui, porque nós estaremos com Jesus lá na glória. Glória a Deus! Aí, quando o pregador pergunta para o irmão, pergunta para a irmã, pergunta para o jovem, pergunta para a jovem: você quer aceitar Jesus como teu Salvador? Você quer aceitar Jesus como teu Salvador? Aí eles dizem, hoje elas dizem: eu não estou preparada. Eu não estou preparado. Mas naquele dia eles irão correr, elas irão correr para tentar aceitar Jesus, mas não terão essa oportunidade que nós estamos tendo aqui nesta noite. Mas eu não vou aceitar Jesus porque eu ainda sou uma jovem bonita, uma jovem formosa. Mas eu não vou aceitar Jesus ainda porque eu sou novinho, porque eu tenho um futuro enorme pela frente. Mas a palavra de Deus não é isso que está falando para você nesta noite, não é isso que está falando para nós nesta noite. Porque
a própria palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, e naquele dia, que coisa terrível, irmãos, que coisa terrível, irmãos, e diz a palavra de Deus, que naquele dia, as virgens formosas, ou seja, as jovens, e os jovens, as jovens, e os jovens, desmaiarão de sede, desmaiarão de fome, mas não é de água não, tá? Não é de pão não, tá? Mas é de ouvir a verdade da palavra de Deus. Por quê? Por quê? Porque elas acham que pelo fato de serem jovens, de serem novos, de serem novas, tem que primeiro cultuar a Satanás, fazer a vontade da sua carne. Mas a palavra de Deus diz, ou seja, a palavra de Deus não diz que existe idade para se converter a Cristo. A palavra de Deus não diz que você tem que ser velho para aceitar Jesus. A palavra de Deus não diz que você tem que ser nova para aceitar Jesus. Mas a palavra de Deus diz, irmão, que quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Glória a Deus, aleluia. Que voz do Espírito Santo é esta? Que voz do Espírito Santo é esta? É esta voz que você está ouvindo aqui agora. A voz é a voz do Espírito Santo falando com você. É a voz do Espírito Santo falando com o teu coração. É a palavra de Deus falando em vossas vidas nesta noite. E se Deus revelou esta palavra para nós, é porque Ele não quer que nenhum de nós se perca, mas que todos venhamos a cear com Jesus lá na glória. Então a palavra de Deus diz que naquele dia as virgens formosas, tudo bonitona, né? Deixa eu expor a minha boniteza, a minha beleza para o mundo. Por enquanto eu sou jovem, deixa eu continuar no mundo. Mas não sabem eles, não sabem elas, que naquele dia vão perecer de fome. E desmaiarão de sede. Você já imaginou, irmãos, o que é desmaiar de fome? O que é desmaiar de sede? O que é morrer de fome? O que é morrer de sede? Sendo que hoje, irmãos, não custa nada nós alimentarmos de Jesus, se alimentarmos da verdade da palavra de Deus. Não custa nada para mim, não custa nada para o irmão, porque hoje é de graça. Hoje é de graça. Deus já pagou um alto preço por mim. Deus já pagou um alto preço por nós, que foi entregar o seu Filho Jesus lá na cruz do Calvário, por resgate da nossa alma. Mas naquele dia muitas desmaiarão de sede, e os que juram pelo delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o caminho de Berseba. Ou seja, para eles o que estão fazendo lá no mundo é certo. Para eles o que eles estão fazendo lá no mundo é certo. O Deus Dan, o Deus Berseba, está tudo bonito, está tudo nos conformes, né? Cheio de alegria. Para ele está tudo certo. Mas a palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, que esses mesmos, que essas mesmos cairão e não se levantarão mais. Está vendo? Hoje
Se cair, o Senhor levanta. Hoje, se nós cairmos, o Senhor nos levanta. Mas amanhã não. Amanhã não. Se nós não dermos ouvido à palavra de Deus, se nós não dermos ouvido à verdade santa da palavra de Deus, se amanhã cair, não vai conseguir se levantar. Por quê? Porque Deus já terá levado a sua igreja para a glória. Então, meu amado irmão, então, minha amada irmã, que está aqui nesta noite, não deixe para amanhã, não deixe para depois. O que você pode fazer nesta noite, que é sair salvo, liberto, transformado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe as irmãs, em nome de Jesus.